capítulo de número 1 e versículo de número 43. Queridos irmãos, nós estamos numa série de pregações sobre os apóstolos. E o apóstolo que nós iremos falar no dia de hoje é o apóstolo Filipe, amém? Evangelho de João, só um pouquinho de retorno, Jean. Capítulo 1 e versículo de número 43. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 43 da palavra do Senhor. Quantos encontraram, diga graças a Deus. Vamos à leitura da palavra? Diz assim: no dia seguinte, olha que tremendo, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode se sentar aí com a sua Bíblia aberta? Queridos irmãos, nós já pregamos sobre a vida de Jesus, a sua humanidade, a sua divindade. Nós já pregamos sobre a vida do apóstolo Pedro, que foi o líder da igreja. Nós já pregamos sobre a vida de André, que foi aquele que ganhou Pedro para Jesus. Nós já pregamos sobre a vida de Tiago, que foi o primeiro mártir da igreja. E nós já pregamos sobre a vida do apóstolo João, aquele que teve uma morte natural e foi o último dos apóstolos a morrerem. Agora, nós iremos pregar sobre a vida do apóstolo Filipe. Filipe, ele não é citado nos evangelhos sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Esses três primeiros evangelhos, eles têm as suas mensagens parecidas. Foram escritos por pessoas diferentes, por Mateus, que era um publicano, por Marcos, que foi discípulo do apóstolo Pedro, e por Lucas, que foi um médico grego e também se tornou um discípulo do apóstolo Paulo. Então estes são os famosos evangelhos sinóticos, ou os evangelhos que falam a mesma mensagem, que têm o mesmo conteúdo e que as suas histórias são muito semelhantes. Filipe, ele não aparece nos evangelhos sinóticos. Filipe, ele aparece somente no evangelho de João. Somente João é quem nos traz o que era e o que fez o apóstolo Filipe. Se não fosse o apóstolo João, nós não saberíamos quem era Filipe. Se não fosse o apóstolo João, nós não conheceríamos a história deste grande homem de Deus. O chamado do apóstolo Filipe, às vezes as pessoas confundem. Filipe, o apóstolo, não é o mesmo Filipe, o evangelista. O evangelista lá de Atos capítulo 6, que foi em Samaria e quando pregou o evangelho ganhou um eunuco. O eunuco lia o profeta Isaías na sua carruagem. E o Espírito Santo mandou Filipe até ele. Quando Filipe chega até ele, Filipe ouve aquilo que ele estava lendo. Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? E ele disse: eu não entendo. E Filipe explica a ele a mensagem. E ele pede a Filipe se ele poderia ser batizado. E ali tinha uma poça de água e Filipe o batiza. Então esse Filipe não era o apóstolo. Esse Filipe era o evangelista. O apóstolo Filipe, ele tem o seu chamado no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 43. Jesus tinha chamado André, Jesus tinha chamado João, André foi até o seu irmão e o chamou. Então, 3 discípulos já andavam com Jesus. Agora,
Jesus ele vai até a Galileia e ele chama esse homem chamado Filipe. Filipe ele era judeu, só que o seu nome não era judeu. Filipe ele tinha um nome grego e o significado do nome Filipe é aquele que ama cavalos. Para você entender como era a realidade daquela época, 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo a essa terra, um homem filho de Filipe o Grande, chamado Alexandre da Macedônia, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, ele conquista várias terras. Ele conquistou a Pérsia, ele conquistou a Judéia, e aonde Alexandre o Grande ele passava, ele implantava a sua cultura. Um exemplo: se Alexandre se vestia de terno, aquele povo começava a também se vestir de terno. Isso é cultura. Se Alexandre gostava de um ritmo de música, aquele povo também começava a gostar daquele ritmo de música. Se Alexandre gostava da arte, aquele povo também passava a gostar da arte. E Alexandre também implantava a língua grega e os costumes gregos. Então, depois que Alexandre conquistou quase todo o planeta Terra, Israel também foi conquistada por ele. E a Bíblia diz, no capítulo 6 do livro de Atos, que muitas culturas foram helenizadas, ou seja, muitas culturas adotaram os estilos de vida grego, até mesmo os judeus. Um exemplo: eu sou grego e o meu nome é Johnny. Lá em São Paulo eu conquistei. A partir do momento que eu conquistei São Paulo, muita gente vai querer colocar o mesmo nome que o meu: Johnny, Anderson, fulano, cicrano, beltrano e assim por diante. Então, como Jerusalém, Judá, Israel tinha sido helenizada, muitos judeus tinham os seus nomes gregos. Então Filipe, ele tinha um nome grego. Não se sabe se ele tinha um outro nome judeu, mas até onde sabemos, o seu nome era Filipe e o significado do seu nome é aquele que ama cavalos. E um parênteses aqui, uma nota de rodapé na minha pregação: Alexandre Magno também foi filho de Filipe, e um dia conta-se a história que tinha um cavalo indomável e ninguém conseguia dominar esse cavalo, e Filipe fez uma proposta, que aquele que conseguisse dominar o cavalo, era um cavalo muito bonito, era um cavalo muito forte, ficaria com o cavalo. E ninguém conseguia dominar aquele cavalo. Subia um, caía no chão e o cavalo era muito bravo. De repente um jovenzinho, ele dá um jeito de tapar os olhos daquele cavalo. E quando ele tapa os olhos do cavalo, o cavalo fica mansinho. Ele sobe no cavalo e ele toma o cavalo. Quem era esse jovem? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O seu pai, o grande Filipe da Macedônia, perguntou: qual foi o teu segredo? E ele falou: o cavalo estava com os seus olhos na direção do sol, e por isso ele estava muito agitado. Eu tapei os seus olhos e eu o domei. Não é à toa que Alexandre o Grande, ele conquistou quase todo o planeta Terra. Então, queridos irmãos, ele tinha implantado esta cultura. E Filipe, ele tinha o seu nome grego, mas Filipe era judeu. O chamado de Filipe é um chamado diferente dos primeiros apóstolos, porque Pedro, Tiago, João e André, eles eram discípulos de João Batista. Eles ouviam da parte do seu mestre João Batista que o Messias era Jesus. Então, eles foram apresentados por João Batista a Jesus. No caso de Filipe, o apóstolo, foi ele, aliás, foi o próprio Jesus quem foi até ele. Os 4 irmãos foram levados a Jesus.
Aqui, Jesus vai até Filipe. E quando Jesus encontra Filipe, a Bíblia diz no versículo de número 43, que Jesus foi a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E a Bíblia diz que Filipe o seguiu. Filipe, quando ele segue, e veja só, não teve muito problema não. Jesus o chamou, no mesmo instante ele o seguiu. Por que Filipe o seguiu? O versículo de número 45 revela isso. Veja só, versículo 45 do capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim, ó: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então, veja, Jesus falou: segue-me. Filipe, quando segue Jesus, ele vai a Natanael e ele diz assim, ó: achamos aquele de quem na lei Moisés escreveu. Aí ele continua: de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Então, Filipe era judeu, era temente a Deus, era um estudante da palavra de Deus, do Antigo Testamento, a lei de Moisés e os profetas. E a lei de Moisés e os profetas anunciavam a vinda do Messias. É por isso, Gilmar, que quando Filipe, irmã Ana Lúcia, foi chamado por Jesus, ele foi na hora, porque ele já era conhecedor da palavra. Ele sabia que o Messias viria. Ele sabia que o Messias chegaria nessa terra. E a alegria dele foi tão grande que a primeira atitude dele foi ir a Natanael. Quando ele foi a Natanael, ele diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então ele conhecia a lei de Deus e também de quem disseram os profetas. Veja só, na lei está escrito que um profeta se levantaria semelhante a Moisés e o povo deveria ouvi-lo. Os profetas anunciaram, desde o livro do Gênesis, o próprio Deus anunciou pela boca do próprio Moisés: eis que coloco diante de ti e diante da mulher a inimizade. Aquele que nascer do seu ventre, você vai ferir o seu calcanhar e ele lhe esmagará a sua cabeça. Então, os profetas anunciavam, o Antigo Testamento anunciava, e Filipe estava esperando. Filipe, ele era como Simeão. Quem lembra de Simeão? No livro de Lucas, capítulo 2, Maria vai ao templo para apresentar Jesus. E quando Maria está no templo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai até um homem chamado Simeão, e ele diz a Simeão que o Cristo estava lá. Simeão vai ao templo. Quando Simeão olha para a criança, pega a criança nos braços e diz assim: Senhor, agora já podes despedir em paz o teu servo, porque o teu servo já viu a tua salvação. Então, Filipe era esse homem que esperava para ver a salvação enviada ao povo de Israel. E quando ele viu Jesus, ele não questionou, ele o seguiu. Ele não ficou cocheando em dois pensamentos. Ele já sabia quem Jesus era, porque ele era um conhecedor da palavra. Ele não seria enganado, porque ele sabia quais seriam as características do Messias. Aí no final do versículo 45 ele diz assim, ó: Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele fala com uma convicção tão grande, mas tão grande, que ele não deixa dúvidas. O chamado de Filipe foi um chamado extraordinário. Jesus foi até ele, Jesus o encontrou, Jesus o chamou. Quando Jesus o chama, a sua primeira reação é ir até o seu amigo Natanael e pregar a ele o evangelho. Queridos irmãos, nós fomos chamados por Deus, separados e escolhidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E qual é a nossa missão? É levar o evangelho. Jesus falou, enviando a grande comissão ao mundo, ele diz assim, ó: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ao que não crer será condenado. Então, Jesus nos ordena a levar o evangelho. Não é atrair uma quantidade de pessoas, é levar o evangelho. Todo dia eu levo o evangelho. Às vezes eu paro na rua, às vezes eu vou na casa de alguém. Todo dia, boca a boca, eu estou levando o evangelho. Eu não me importo com quantidade, porque diante de Deus o que conta não é a quantidade. Um dia eu darei conta por cada alma que Ele colocou nas minhas mãos para que eu zelasse. E a minha missão é levar o evangelho, anunciar o evangelho. Filipe tinha esse espírito evangelista. Ele amava Natanael. E qual foi a sua maior prova de amor por Natanael? Anunciar-lhe a Jesus, anunciar-lhe o Messias, anunciar-lhe o Messias, o Salvador. Às vezes a gente quer demonstrar para as pessoas que amamos, dando roupa, dando calçado, dando cabelo, dando dinheiro, dando tantas coisas, e esquecendo de dar o principal, que é o evangelho de Jesus Cristo, que transforma de dentro para fora, que leva o pecador ao arrependimento, que salva a alma perdida, que tem o poder de restaurar, que tem o poder de transformar. Queremos dar para os nossos filhos a melhor roupa, mas na verdade o que Deus nos ordenou a fazer é dar a eles o evangelho. Queremos dar para a esposa um conforto e uma qualidade de vida, e o que não é errado, mas a nossa missão é levar a ela o evangelho. Queremos dar ao nosso esposo uma casa limpa, uma casa cheirosa, mas a missão é levar a ele o evangelho, porque a alma dele, dela é eterna, e um dia estará diante de Deus, um dia será julgada por Deus, um dia pode ser ou salva ou condenada por Deus. Então, queridos irmãos, leve o evangelho. Tudo é secundário, tudo é secundário. Leve o evangelho, anuncie o evangelho. Filipe levou o evangelho. A missão dele foi a mesma missão de André, anunciar o evangelho. E eu preguei, quando André foi convertido por Jesus, o seu maior desejo era anunciar o evangelho. E a sua primeira atitude foi ir até o seu irmão Pedro. Quando ele chega diante de Pedro, ele diz: achamos o Messias. Filipe também, ele levou o evangelho, ele queria a salvação daquela alma. Queridos irmãos, nada é mais precioso do que a alma é eterna, a alma nunca morre. Tinha no famoso navio do Titanic um pastor, e esse pastor, ele era muito zeloso, muito temente a Deus. E quando o navio estava naufragando, ele estava com um colete salva-vidas no mar. Ele olhou para um homem e falou assim: você conhece Jesus? O homem olhou para ele e falou: não o conheço. Ele tira o colete e ele bota naquele homem, e ele submerge nas águas, e o corpo dele morre. Só que ele sabia para onde estava indo. Quando ele pergunta para aquele homem: você conhece a Jesus? E aquele homem olha para ele e diz: eu não conheço Jesus. Aquele homem, zeloso pela palavra de Deus, sabia que após a morte vem o juízo, e que aquele homem, ao morrer naquelas águas geladas, estaria sob a condenação eterna. Sabendo ele que era salvo em Jesus Cristo, ele optou em dar o seu próprio colete salva-vidas para aquela alma que ainda não era salva, para que aquela alma tivesse uma oportunidade de ouvir o evangelho, de conhecer o evangelho, de crer no evangelho e de ser salvo por meio do evangelho. O apóstolo Paulo escreveu no primeiro capítulo da epístola aos Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Querido irmão, se preocupe com a alma dos seus familiares. Veja o zelo daquele pastor. Ele preferiu Jean morrer porque ele sabia para onde a sua alma iria.
Ele tinha certeza pela morte e ressurreição de Jesus Cristo da salvação da sua alma. Mas quando ele ouviu aquele miserável e pobre pecador dizer que não conhecia Jesus, ele tirou o seu colete e deu para ele, para que ele tivesse uma oportunidade de conhecer o Evangelho. Natanael anuncia, aliás, Filipe anuncia o Evangelho a Natanael. E agora, eu queria que você acompanhasse comigo um pouco da história e das características desse grande homem de Deus chamado Filipe, que, como qualquer ser humano, teve os seus altos e baixos na sua caminhada com Deus. Queridos irmãos, Filipe, ele era da mesma cidade de André e do seu irmão Pedro, a cidade de Betsaida. É possível que Pedro, Tiago e João e André, isso nós já sabemos, eram pescadores. É possível que Filipe, Tomé e Natanael, eles também fossem pescadores. No capítulo 21 do Evangelho de João, quando Pedro vai pescar, vai com ele o seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Tomé e Natanael. Então é possível que esse homem também era um pescador. E veja como é que Deus ele faz. Dos 12, é possível que 7 deles sejam pescadores, homens iletrados, homens incultos, homens que tudo que conheciam por ser judeu era a lei de Deus. Charles Spurgeon, um grande ministro do Evangelho, ele diz assim, coloque diante de mim um homem cheio de Bíblia e eu direi que todos os diplomas não valem nada. Eram 7 pescadores tementes e zelosos a Deus, que conheciam a Deus, não conheciam mais nada, não conheciam o conhecimento de Epimênides, de Aristóteles, de Sócrates, mas eles conheciam a Deus, eles conheciam a Cristo, eles conheciam ao Pai, eles conheciam ao Senhor. Que você não conheça nada e ao mesmo tempo você conheça tudo conhecendo a Jesus Cristo. Jesus então escolhe esses homens. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo escreveu: Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega 7 pescadores e chama eles para ser os seus apóstolos. Homens durão, homens brutos, que seriam lapidados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Então, é muito possível que Filipe tenha sido também um pescador. Só que o que me chama a atenção, falando da vida dos apóstolos, é que não foram os apóstolos quem conheceram Jesus ou escolheram Jesus, mas foi o próprio Jesus quem os escolheu. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, por gentileza. João, capítulo 15, e versículo de número 16. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, e versículo de número 16 da palavra do Senhor. Diz assim, não, veja só, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, veja que não foi os apóstolos quem escolheram a Jesus, mas foi o próprio Jesus quem escolheu os apóstolos. Eu vos escolhi, eu vos enviei para quê? Para que deis frutos. Então, entendemos que Filipe era de Betsaida, que Filipe possivelmente era um pescador, só que Filipe, como todo homem, ele tinha as suas debilidades.
Filipe, ele era aquele tipo de pessoa meia insegura. Filipe, ele tinha medo de arriscar. Filipe, ele tinha medo de dar aquele passo que poderia resultar em um grande milagre. Veja só, João capítulo 6 e versículo 5. Folheie a sua Bíblia, por gentileza. Aprenderemos um pouco sobre as características de Filipe, e uma delas era a sua insegurança. Ele era um homem inseguro. Ele já tinha visto Jesus, já conhecia Jesus, já era um apóstolo de Jesus, mas ele tinha inseguranças. Veja o que diz, versículo 5 e o capítulo 6 do Evangelho de João. Diz assim, ó: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Disse a quem? A Filipe: Aonde compraremos pão para estes comerem? Jesus, ele poderia ter perguntado a qualquer discípulo, mas ele pergunta para Filipe. Filipe, ele era aquele cara muito organizadinho. Filipe, ele preferia ter um na mão do que dois voando. Filipe, ele era aquele homem que optava mais pelo seguro do que pelo arriscar. Se eu tenho 10, eu guardo os 10. Eu não vou arriscar perder os 10 para querer ganhar 100. Judas cuidava do dinheiro. É possível que Filipe, ele cuidasse da logística dos apóstolos: alimentação, lugar para dormir, lugar para estar. Porque quando Jesus, ele vê a multidão, ele pergunta a Filipe aonde comprar pão. Então é possível que Filipe ficasse responsável. Olha, nós vamos chegar lá em Nazaré. Em Nazaré tem um lugar para Jesus dormir. Em Nazaré tem uma padaria para comprar pão. Em Nazaré tem fulano de tal que abençoa financeiramente o ministério do nosso Senhor. Então é possível, não diz a Bíblia, mas é possível que Filipe fosse aquele cara da logística. Então Jesus pergunta logo a ele: Filipe, aonde compraremos pão para alimentar estas pessoas? Mas olha só o que diz o versículo 6. Diz assim, ó: Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, quando Jesus pergunta a ele: Filipe, será que podemos comprar pães? Não é porque Jesus não sabia. Não é porque Jesus, ele não sabia o que iria fazer. Porque está escrito, versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava provando a fé de Filipe. Jesus, ele prova a nossa fé. Veja qual foi a resposta de Filipe. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastaria para que cada um deles comesse um pouco. Filipe já tinha a resposta na ponta da língua, porque ele era o cara da logística. Quando Filipe viu aquela multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Filipe já começou a calcular: cada um deles come tanto, cada um deles se alimenta com tanto. E Filipe chegou à conclusão que 8 meses de salário de um trabalhador daquela época não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Então Filipe estava diante de Jesus. Natanael era de Caná da Galileia. E o que aconteceu em Caná da Galileia? O primeiro milagre. Maria chegou para Jesus e falou que o vinho tinha acabado. Depois deu ordem para que os serviçais fizessem o que Jesus ordenava. Trouxeram a Jesus os tanques com água. Jesus transforma a água em vinho e se torna o melhor vinho do casamento. Filipe estava presente. Mas agora, ao invés de Filipe olhar para Jesus e falar: Jesus, se tu quiseres, tu podes alimentar essa multidão da forma que bem lhe aprouver.
não agiu pela fé, ele agiu pela lógica. Queridos irmãos, agir pela lógica é loucura, agir pela fé é sensatez. Quando algumas pessoas olham para a igreja, apenas um ano, como é que nós a mantemos? É porque eu nunca agi pela lógica, eu sempre agi pela fé. Porque se você olha pela lógica, 5 pães e 2 peixes alimentam apenas 2 pessoas, não 20.000 pessoas. Se você olha pela lógica, água é água e vinho é vinho, nunca se transforma água em vinho. Se você olha pela lógica humana, pela realidade humana, uma noite inteira frustrada não antecederia a maior pesca da vida dos 4 primeiros apóstolos. É por isso que o cristão, ele não vive por lógica, ele não vive por vista, ele vive por fé. As pessoas mais prósperas, mais abençoadas que eu conheço dentro da sua realidade, não são aquelas que vivem pela lógica. Se eu fazer vai me faltar, se eu agir eu não vou ter. São aquelas pessoas que agem pela fé, dentro de uma racionalidade. Queridos irmãos, Jesus estava provando o coração de Filipe. Jesus já sabia o que iria fazer, mas Filipe olha para Jesus e fala: mestre, não tem condições, não tem como. Filipe revelou o seu pessimismo. Queridos irmãos, não seja pessimista. Quer vencer na vida, quer crescer na vida, haja pela fé. Quando eu era adolescente, eu trabalhava. Deus me chamou para o ministério, Jean. Eu deixei emprego há 12 anos atrás. E eu disse: Jesus, a partir de agora, o Senhor é o meu patrão. O Senhor é quem me dá comida. O Senhor é quem me dá vestimenta. O Senhor é quem me dá casa. E pela misericórdia de Deus, até hoje nunca faltou nada para a glória do Senhor. Às vezes, queridos irmãos, temos que deixar de agir pela lógica, temos que agir pela fé. Ainda que o salário de 8 meses de um trabalhador não dê de multiplicar os pães, mas Jesus pode multiplicar os pães. Eu não vou honrar a Deus porque vai me faltar. Honre a Deus e Deus enviará. Amém? Ainda que necessário geer os corvos. Então, queridos irmãos, Filipe era um homem de muita fé. Aumenta um pouco para mim, Gia, por favor. Filipe era um homem de muita fé, mas ele também, em alguns momentos da sua vida, se deixou levar, pode ser que pela incredulidade. Agora, veja o que diz João capítulo 12 e versículo de número 20. Eu me encaminho para o final. Filipe, além de ser aquele cara racional, ele era um homem inseguro. Filipe tinha dificuldade. Quem aqui conhece pessoas inseguras? Levante as mãos. Eu tenho medo de não dar certo. Eu conheço uma pessoa, e essa pessoa está sozinha já há muitos anos. E eu perguntei para essa pessoa o motivo, e essa pessoa me respondeu: eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de me frustrar, tenho medo de tentar e não ser feliz. Queridos irmãos, é tentando que se aprende. É ou não é? Você não sabe, você tem que arriscar. Às vezes, irmãos, a gente tem que arriscar. Homens que venceram na vida foram homens que arriscaram. E às vezes arriscar custa caro. E uma das características de Filipe é que ele era um homem que tinha medo de arriscar. Veja só, João capítulo 12 e versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, João, capítulo de número 12 e versículo... Deixa eu só confirmar se é esse mesmo. Diga graças a Deus. Evangelho de João. Só vamos confirmar aqui no meu esboço da pregação. João 12, do 20 ao 21. Veja só o que diz a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás,
João 14, por gentileza. João 14, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, Filipe, ele era um homem inseguro. E essa insegurança colocou nele o medo. E esse medo beirava a incredulidade. Olha o que diz. Versículo de número 1. Jesus agora estava reunido com os discípulos no cenáculo. Era a última ceia. Todos os apóstolos estavam reunidos. Jesus, ele traz uma mensagem de conforto para os apóstolos. E Filipe vai entrar em cena. Ele traz uma mensagem de conforto aos apóstolos. E ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus está dizendo: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmão, é a última reunião de Jesus com os apóstolos. É o último instante. O que eles tinham para aprender, ou aprenderam, ou iriam aprender, talvez com a dor. Era a última ceia. Era a última conversa franca. João registra do capítulo 13 ao capítulo 17 o relato que antecedeu a morte e a crucificação de Jesus. No capítulo 14, João registra a conversa de Jesus com os discípulos na mesa da ceia. E ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí Jesus fala assim, ó, veja só: se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. Aí no versículo 2: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e virei para mim mesmo e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está dizendo assim, ó: eu vou e vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus já tinha dito que seria crucificado. Já tinha dito que por homens cruéis ele seria torturado. Agora, irmã Ana Lúcia, ele está animando aquelas pessoas. E ele está dizendo assim, ó: não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Só que, veja só, versículo de número 5 diz assim, ó: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e... Então Tomé perguntou: não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: eu vou para o céu, e o caminho para chegar no céu sou eu mesmo, sendo eu o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé perguntou: para onde vais? Para o céu. Qual é o caminho para chegar no céu? É Jesus, sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Só que a pergunta de Tomé não foi uma pergunta com um tom de incredulidade. A de Filipe foi. Quer ver? Veja só o que diz o versículo 8. Filipe entra em cena novamente. Diz assim, ó, e aqui eu encerro a minha pregação. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e já nos basta. Filipe estava dizendo assim, ó: Senhor, nos mostra o Pai, e não precisa o Senhor provar mais nada. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, esse tempo todo tu esteves comigo e tu não sabes quem eu sou?
Quem me vê, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus estava dizendo: Filipe, eu e o Pai somos um em essência. Como disse João Calvino, o mistério da Trindade é revelado desta forma: uma luz em 3 lâmpadas. Não falamos que há 3 lâmpadas, falamos que há uma luz dividida em 3 lâmpadas. Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um. Em outras palavras, Filipe, eu sou Deus. Filipe, eu sou um com Deus. Filipe, eu sou o Messias. Filipe foi um homem de fé, foi um homem de altos e baixos, mas foi um homem escolhido por Deus. Um homem que terá o seu nome escrito na Nova Jerusalém. Diz a Bíblia que o nome dos 12 apóstolos estarão escritos na Nova Jerusalém. Foi um homem escolhido por Deus para ser um mensageiro do Messias. E eu encerro a minha pregação dizendo: por mais falhas, por mais que tenhamos altos e baixos, que possamos permanecer firmes com o Senhor, aquele que nos chamou.